Imagina só a seguinte cena. Um réu confesso, com todas as provas apontando contra ele, acaba sendo libertado da noite para o dia. Esse é o tipo de coisa que deixa qualquer um indignado, né? Nossa, com certeza. Ou, sei lá, imagina um contrato milionário que foi revisado por dezenas de pessoas e aí é anulado de uma hora para outra. E o mais chocante é que, muitas vezes, não é por causa de uma brecha gigante na lei, sabe? Exato. Não é uma nova lei mirabolante, é porque alguém, lá na linha 42 de um documento imenso, trocou um simples conquanto por um porquanto. Parece até um exagero dramático, mas não é. Pois é, no universo jurídico, a precisão das palavras é tipo a exata medida da justiça. E é justamente isso que salta aos olhos nos materiais do nosso mergulho de hoje. Aham, materiais bem densos, por sinal. Muito densos, a gente está debruçado sobre um conteúdo preparatório focado no cargo de analista judiciário do TRF2, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, e a nossa missão hoje é decodificar a engenharia invisível dos textos. É a famosa dupla coesão e coerência textual. Isso. E logo no início das fontes tem uma afirmação super categórica. Eles dizem que dominar isso é o que separa quem apenas passa o olho nas palavras de quem realmente analisa a estrutura do discurso. Sabe que essa diferença entre ler e analisar é o coração do problema. Como assim? Explica melhor para quem está acompanhando a nossa análise. Então, ler as palavras em sequência é uma habilidade mecânica, né? Qualquer pessoa junta letras e forma frases. Mas o discurso jurídico é um verdadeiro campo minado. Nossa, campo minado é uma ótima definição. Sim, porque uma petição ou um acórdão são construídos milimetricamente para não deixar brechas, ou, dependendo de quem escreve, para criar uma ilusão de solidez. E aí que entra a análise, né? Exato. Analisar significa ter uma visão de raio-x, é enxergar as engrenagens rodando por baixo do capô do texto. E as bancas de concurso não têm a menor piedade de testar isso. Para visualizar isso de um jeito menos abstrato, eu fiquei pensando numa analogia enquanto li as fontes. Pense na construção de um prédio imponente. Gosto de analogias com arquitetura. É bem visual, né? A coerência seria tipo a planta arquitetônica. É a lógica pura, o sentido de existir da obra. A planta garante que a porta da frente não vai dar num abismo, sabe? Sim, garante a viabilidade do projeto. Exatamente. A cozinha precisa ter encanamento, essas coisas. Já a coesão seria a argamassa. Os pregos, as vigas de aço que seguram os tijolos. São os grampos do texto. E sabe o que é perturbador ao examinar textos mal escritos? O quê? É que é super possível achar um texto cheio de argamassa, com conectores lindíssimos, mas que não faz o menor sentido arquitetônico. A coerência é nula. Nossa, é verdade. O prédio fica em pé, mas a porta abre direto para o teto. Isso mesmo. E o grande truque para as provas do TRF2 é que as bancas amam testar justamente a argamassa. Eles arrancam um prego e perguntam qual outro prego pode entrar no lugar, sem derrubar a parede. Então a gente precisa organizar essa caixa de ferramentas para o nosso candidato iniciante que está ouvindo agora. O material divide a coesão em algumas frentes. A primeira é o quem é quem na história. É a coesão referencial. Isso. Faz todo sentido lógico, né? Antes de entender o argumento, a pessoa não pode perder o rastro dos personagens. Ainda mais lendo um acórdão de 100 páginas. Com certeza. O instinto de sobrevivência do texto longo depende de não ficar repetindo a mesma coisa. Se o relator repete o nome do réu 40 vezes, a leitura vira uma tortura cognitiva. Ninguém aguenta, né? Ninguém. Por isso, a referenciação trabalha em duas direções, tipo os faróis de um carro. A primeira direção é a anáfora. Anáfora é aquela que olha para o retrovisor, certo? Isso. Ela olha estritamente para o retrovisor. Ela retoma algo que já foi dito. O material traz um exemplo ótimo. O acórdão foi publicado ontem. Ele define o rito processual. Ah, o pronome ele olha para trás e resgata a palavra acórdão. Perfeito. Traz para nova frase sem precisar repetir. Tá. Então a anáfora olha pelo retrovisor. E a segunda direção? Como funciona o outro farol? A segunda é a catáfora. Essa liga o farol alto e olha lá para frente. A função é antecipar algo que ainda vai surgir na frase. Tem um exemplo da fonte para isso também, né? Tem sim.
O juiz só queria isto, que a verdade fosse revelada. Note que o pronome demonstrativo isto aponta como uma flecha para a revelação logo depois dos dois pontos. Pera, deixa eu processar isso. Lendo assim, a catáfora funciona quase como um truque de suspense textual. Ela cria uma tensãozinha antes de entregar a informação principal. É uma sacada muito inteligente essa sua. Obrigada. Quem lê pensa, tipo, isto o quê? Prende a respiração até a resposta chegar. É uma ferramenta retórica poderosa mesmo para prender a atenção. Mas os pronomes não dão conta de fazer tudo sozinhos na coesão referencial. Tem aquele universo de substituições lexicais, né? Que envolve usar sinônimos, hiperônimos e perífrases. Exato, esses são aqueles jargões que assustam o candidato iniciante. Mas na prática é simples. Seria tipo o esforço para não escrever Supremo Tribunal Federal 20 vezes na mesma página. Mas por que não usar só o pronome ele direto? Porque gera ambiguidade. Imagina ter mais de um sujeito masculino na frase. Ninguém sabe quem é o ele. É aí que a riqueza vocabulário entra para salvar o texto. Ah, entendi. Em vez de repetir o nome, a pessoa usa uma perífrase, tipo corte excelsa. Perfeito. Ou usa um hiperônimo, que é uma palavra mais geral. Por exemplo, referir ao TRF2 usando só a palavra tribunal. Tribunal é geral, TRF2 é o específico, o hipônimo. Isso cria uma teia leve no texto. Mas, tem uma coisa na fonte que me deixou fascinada. O que foi? A gente falou de botar coisas no texto para conectar, tipo pronomes, palavras mais amplas, mas e o silêncio? A omissão intencional de palavras pode atuar como argamassa também? Com toda a certeza. Essa é uma das formas mais sofisticadas de coesão, a chamada elipse. Elipse, a coesão pelo silêncio. É a retirada estratégica de um termo, confiando que o contexto é tão óbvio que a frase não vai desmoronar. O exemplo do material é: a primeira turma julgou os agravos, a segunda turma os embargos. Gente, isso é um truque de mágica com a pontuação. A vírgula ali, depois de segunda turma, engole o verbo julgou com uma elegância absurda. É economia de espaço e demonstração de muito domínio sintático. Todo mundo sabe que o verbo está ali, operando invisível. Maravilha. Bom, já temos um mapa sólido sobre quem está agindo no texto. A coesão referencial. Isso. Mas um processo não pode ficar estático, ele tem que avançar. Aí, a gente liga o motor do texto processual, que as fontes chamam de coesão sequencial. Se a referencial é o elenco, a sequencial é o roteiro. É ela que empurra os argumentos para frente no tempo e na lógica. E nesse palco da coesão sequencial, as conjunções são as donas absolutas, né? São elas que mandam. Elas ditam se a argumentação vai convergir, colidir ou frear. E o material do TRF2 tem uma tabela de conectores que é o verdadeiro mapa da mina. Como essas conjunções operam na rotina de um tribunal? Pensando em prazos, por exemplo. Um conector de condição. O conector condicional impõe um requisito absoluto. O exemplo da fonte diz: o recurso será aceito contanto que seja tempestivo. Ah, contanto que. A aceitação está amarrada ao prazo. Se atrasar, a primeira parte da frase simplesmente deixa de existir. Exato. E na adversidade? É quando rola aquela quebra brusca de expectativa. O material traz: o réu confessou, contudo, alegou legítima defesa. Isso mesmo. Numa lógica normal, confissão é condenação rápida. Mas o contudo vira o volante com força para a direção oposta. É um choque frontal de ideias. Também notei conectivos de consequência. Tipo, a falha foi grave, de sorte que gerou a nulidade. Passa a sensação de peças de dominó caindo, né? O efeito dominó purinho. A gravidade empurra a narrativa para a consequência lógica. Faz muito sentido. Mas agora a gente precisa de uma pausa dramática. Opa, lá vem. É que na tabela de conectivos tem uma dica de ouro com aviso de perigo. O duelo entre duas palavras quase idênticas. Por quanto e com quanto. Ah, o pesadelo supremo dos concurseiros. Total. Elas parecem gêmeas, tipo dois tijolos do mesmo tamanho. Mas, pelo aviso, trocar uma pela outra bota o prédio no chão. Me ajuda a diferenciar isso de forma definitiva. Vamos lá. As bancas amam isso porque a nossa mente costuma confundir as duas por causa do som.
O porquanto carrega a ideia de causa, ele é a explicação. É o equivalente culto do porquê, né? Isso. No exemplo, a sentença foi anulada por quanto o juiz era suspeito. A suspeição é a causa da anulação. Tá, por quanto é causa. E o conquanto? O falso gêmeo dele joga no time da concessão. É parente do embora. A concessão aceita um fato contrário, mas diz que esse obstáculo não impede a ação principal. Deixa eu pensar. Conquanto a prova seja lícita, foi obtida por via transversa. É uma ressalva. Exato. Se você for redigir um recurso e trocar as duas sem querer, a relação de causa e efeito evapora. O argumento vira fumaça. O que nos leva para a segunda fase do mergulho, a lógica implacável. Porque, retomando a analogia, não adianta ter pregos de titânio se a planta mandar construir o prédio ponta cabeça. Aí entramos na coerência textual, a lógica da coisa toda. Sim. E as regras para evitar desastres são claras. A primeira é a não contradição. Imagina um advogado dizendo que o cliente é inocente e logo no parágrafo seguinte pedindo desculpas pelo crime que o cara cometeu. Sem nenhuma ressalva. Claro. Isso é suicídio argumentativo. E acontece muito, por incrível que pareça. Sério, o juiz deve cruzar os braços e pensar, afinal, o réu fez ou não fez o negócio? A peça se autoanula na hora. E depois da contradição, o material fala da não tautologia. O famoso encher linguiça, né? Ele mesmo. É o texto que entra numa rotatória e fica circulando a mesma ideia, com palavras diferentes, mas sem progredir. Falta repertório ou é desespero para aumentar o volume da petição? A coerência exige marcha para frente. Cada parágrafo precisa de informação nova. E tem a questão do tempo, né? Os marcadores temporais e a correlação verbal são vitais no direito. A ordem temporal é sagrada no processo. Tem que usar inicialmente ato contínuo, senão o leitor não monta o quebra-cabeça. Mas o verdadeiro vilão nas provas é a correlação verbal. O material tem um exemplo que me deu gastura de ler. Se o juiz quisesse, ele anula o processo. Só é estranho até de falar, né? Sim, mas muita gente fala assim na rua, porque na prova isso zera a nota. Porque funde duas realidades impossíveis. O quisesse está no pretérito imperfeito do subjuntivo. É o mundo das hipóteses do que não aconteceu no passado. Tá, e o anula? Está no presente do indicativo. É a certeza concreta rolando agora. Uma hipótese fantasma não gera uma ação real e imediata. Para arrumar, a gente precisa equilibrar a equação. Ficaria, se o juiz quisesse, ele anularia. Perfeito. A hipótese no passado exige uma consequência no futuro do pretérito. É a matemática do idioma buscando harmonia. A matemática do idioma, adorei isso. E para testar tudo, nossos materiais trouxeram uma questão de prova real. Vamos descer para a trincheira? Vamos ver se o treinamento está em dia. O enunciado diz o seguinte: o servidor agiu com cautela, ainda que o cenário fosse adverso. O desafio é substituir o ainda que. Qual o primeiro passo de quem está prestando a prova? Isolar o ainda que e descobrir o DMA lógico dele. É uma concessão. Tinha um obstáculo, o cenário adverso, mas o servidor passou por cima e foi cauteloso. As alternativas são A, porquanto, B, quanquanto, C, contanto que e D, todavia. Bom, a faxina começa pela letra A. Esse é o corte de cara. Porquanto é causa, substitui o porquê. Fora. A letra C, contanto que. A gente viu nos prazos que isso é condição inegociável. Não é obstáculo superado. Fora também. Limpamos o terreno. A briga agora é entre a B, conquanto, e a D, todavia. Pela nossa dica de ouro, conquanto é concessão. Logo, a resposta certa seria a B. Mas espera lá, deixa eu fazer o papel do estudante em pânico agora. Vai em frente. Eu olho para o todavia e ele pisca para mim. Concessão e adversidade não nascem do mesmo lugar. As duas são ideias de oposição. O cenário era péssimo, todavia ele agiu com cautela. Por que seria um erro fatal marcar a D? Esse é o pulo do gato gramatical. As bancas são cruéis. A questão não é só o sentido, é a estrutura da máquina. O todavia exige que o verbo esteja no modo indicativo, o modo das certezas. Entendi. A frase teria que ser todavia o cenário era adverso.
Isso. Mas olha para o verbo original denunciado. Ainda que o cenário fosse adverso. Ah, fosse tá no subjuntivo? Na mosca. E sabe qual conjunção atrai o subjuntivo de forma orgânica? O conquanto. Conquanto o cenário fosse adverso. A gramática e o sentido precisam dançar a mesma música. Gente, a única que fica em pé é a B. É ver o código-fonte operando. Analisando tudo isso, fica claro que não é sadismo da banca testar essas minúcias. Não, de forma alguma. Dominar conquanto, elipses, é sobre garantir que o futuro servidor redija um documento processual blindado contra ambiguidades. É muita responsabilidade mesmo. Demais. É assegurar que o direito de alguém não vai ser aniquilado por causa de um conector concessivo usado no lugar de um causal. No fim, a precisão das palavras é a última linha de defesa da justiça. E para fechar nossa análise com um pensamento provocativo, Manda ver. da próxima vez que alguém for ler um contrato importante do dia a dia, tipo um aluguel cheio de letrinhas miúdas, tente mudar a lente. Procure a arquitetura do texto. Procurar os pregos e a argamassa. Isso! Será que aquele pequeno mas ou um sorrateiro com quanto no meio do parágrafo longo não está mudando todo o destino de quem vai assinar? Pense nisso. E a gente se vê no próximo mergulho.